Jemand kennenlernen, auf Hunsrückisch. Conhecendo alguém em Hunsrückiano. Vamos ver nessa lição as frases mais frequentemente usadas quando conhecemos alguém. Los schon ein Like et man anfängt. Geralmente a primeira coisa que fazemos ao encontrar alguém pela primeira vez ou não é cumprimentar, né? Para isso, você pode simplesmente dizer oi, da mesma forma como em português. Outras formas são op ou hop. Olá, a meu ver, não soa bem, soa português demais, diferente de oi, que é mais ok usar. Da mesma forma, hallo, do alemão padrão, soa incomum. Não é realmente usado por ninguém que não tenha tido contato com o alemão padrão em algum momento. E aí temos os cumprimentos mais formais, que variam dependendo da hora do dia. Guten Morgen, bom dia. Alguns pronunciam Guten Morgen e outros Guten Morgen. Trata-se de uma fusão da palavra gut, bom, e Morgen, ou Morgen, manhã. Literalmente, então, é boa manhã, ou, considerando que é contraído, seria algo como bamanhã, se tivéssemos uma construção similar em português. Esse cumprimento é usado, obviamente, pela manhã. Pela tarde, dizemos Guten Tag. Aqui trata-se de uma fusão de gut com tor, dia, mas a vogal A de tor passou a ser pronunciada curta, ficando assim tar e não tor. A gente vê essa mesma redução nos dias da semana, Sonntag, Montag. Aqui vemos evidência de que essa fusão aconteceu provavelmente em uns bons séculos atrás, pois o som do N em kun parece um vestígio de uma forma antiga kuden, do adjetivo, com esse N final que de outra forma desapareceu do Hunsrückiano. Quando cumprimentamos à noite, dizemos Guten Abend, pronunciado por muitos como Guten Abend. Aqui se trata de uma fusão de gut com Abend, anoitecer, noite. Alguns falantes dizem Abend, outros Abend. Em seguida, podemos perguntar como a pessoa está. Para isso, a gente pode dizer Wie geht's dir? Que literalmente significa como vai para ti. Para soar mais formal, especialmente falando com pessoas mais velhas, você pode dizer Wie geht's euch? Que literalmente significa como vai para vós, mas corresponderia mais ou menos a um como vai o senhor, como vai a senhora em português. Você também pode reduzir isso simplesmente para Wie geht's? Como vai? Para responder, você diz de forma informal Mir geht's gut und dir? Literalmente, para mim vai bem e para ti. De forma mais formal, você pode dizer Mir geht's gut und euch? Para mim vai bem e para vós. Ou, de forma abreviada, simplesmente gut und dir? Gut und euch? E a outra pessoa vai dizer Mir auch? Para mim também. Ou simplesmente auch? Também. Em português, a gente também costuma perguntar tudo bem? Ou tudo bom? O Hunsrückiano pegou esse emprestado e adaptou como alles gut? Então você pode perguntar isso no lugar de Wie geht's? Para responder, disse Alles und bei dir? Tudo e contigo. Ou mais formalmente, Alles und bei euch? E a resposta, bei mir auch? Comigo também. Ou, novamente, simplesmente auch? Também. Em seguida, costuma-se dizer Schön dich kennenzulernen. Prazer em te conhecer. Literalmente, a frase significa algo como bonito aprender a te conhecer, ou legal aprender a te conhecer, bom aprender a te conhecer. O adjetivo schön significa bonito, mas pode ser usado também com o sentido de legal, bom, agradável, um sentimento positivo em geral. Kennen é conhecer. Lernen é aprender. Kennenzulernen, aprender a conhecer. Dá uma olhada na lição 35 se quiser entender mais sobre o uso dessa partícula s. A forma schön dich kennenzulernen é, de novo, informal. Para ser mais formal, diga Schön euch kennenzulernen. Para perguntar o nome de uma pessoa, existem diversas formas. A mais comum é Wie heißt du? Como você se chama? Wie significa como. O verbo heißen significa chamar-se, ter um certo nome. Você usa esse verbo para indicar o nome de uma pessoa ou o nome de qualquer coisa. De novo aqui, Wie heißt du é a forma informal. A forma formal é Wie heißt du?
Tá aqui é uma forma enclítica de teia, voz, como eu expliquei lá na lição 6. Para responder, você diz Ich heiße, seguido do seu nome. Por exemplo, Ich heiße Joana. Eu me chamo Joana. Ou, se a situação exigir, você pode dizer o nome completo, como Ich heiße Joana Souza. Outra forma é perguntando Wie ist dein Name? Como é teu nome? Ou, de forma mais formal, Wie ist euer Name? Como é vosso nome? E você responde dizendo Mein Name ist, seguido do seu nome. Como Mein Name ist Suzette. Antigamente era comum se perguntar também Wie schreibst du dich? Literalmente a pergunta significa como você se escreve e serve para perguntar o seu sobrenome. Em comunidades pequenas e rurais, saber o sobrenome geralmente permitia alguém ter uma ideia de onde você veio ou de quem é parente. A forma formal é Wie schreibt er euch? E a isso se responde Ich schreibe mich, seguido do seu sobrenome. Por exemplo, Ich schreibe mich Schmidt. Meu sobrenome é Schmidt. Hoje em dia, talvez você encontre alguma pessoa muito idosa que ainda use isso, ou talvez em comunidades rurais ainda consideravelmente isoladas. Vamos ver agora algumas outras perguntas comumente feitas e como respondê-las. Wo kommst du her? De onde você vem? Ou, na forma formal, Wo kommt er her? Para responder, disse Ich komme aus, seguido do lugar de onde você vem, que pode ser a cidade, o estado, o país, dependendo do contexto. Por exemplo, Ich komme aus São Paulo. Eu venho de São Paulo. Ou Ich komme aus Argentina. Eu venho da Argentina. Você também pode perguntar onde a pessoa mora. Wo wohnst du? Onde tu moras? Ou, formalmente, Wo wohnt er? E a resposta é Ich wohne in, seguido do lugar, que pode ser a cidade, o bairro, o país, de novo dependendo do contexto. Por exemplo, Ich wohne in Ivoti. Eu moro em Ivoti. Ou Ich wohne im Zentrum. Eu moro no centro. Mas nesse caso, geralmente se usa a palavra em português mesmo. Ich wohne im Centro. Para perguntar a idade, dizemos Wie alt bist du? Literalmente, quão velho és tu? Ou mais formalmente, Wie alt seid ihr? E a resposta, Ich bin 20 Jahre alt. Tenho 20 anos. Literalmente, eu sou 20 anos velho ou velha. Substitua o número pela sua própria idade. Para perguntar a profissão de alguém, você pode dizer coisas como Wo schaffst du? Onde você trabalha? Ou, formalmente, Wo schafft er? E como resposta, você pode dizer, por exemplo, a empresa ou local em que você trabalha. Ich schaffe in den Correios. Trabalho nos Correios. Ich schaffe in der Schreiberei. Trabalho num escritório. Outra forma de perguntar é Was ist dein Arbeit? Qual é teu trabalho? Ou, formalmente, Was ist euer Arbeit? E você responde com Ich bin, seguido de sua profissão. Por exemplo, Ich bin Lehrer, sou professor. Ou Ich bin Schneider, sou alfaiate. Você ainda pode perguntar também Mit was schaffst du? Com o que você trabalha? Ou, formalmente, Mit was schafft er? Aí você pode responder de forma mais geral o assunto, a área em que você trabalha, como Ich schaffe mit Computatoren. Trabalho com computadores. Ich schaffe mit Übersetzung. Trabalho com tradução. Ou você pode simplesmente responder a sua profissão mesmo. Ich bin Doktorin. Sou médica. Ich bin Journalistin. Sou jornalista. Para perguntar se alguém é casado, você pode dizer Bist du verheiratet? Você é casado ou casada? Formalmente, Seid ihr verheiratet? Caso você seja, você responde Ja, ich bin verheiratet. Sim, sou casado ou casada. Se não for, você pode dizer Nee, ich bin ledig. Não, sou solteiro ou solteira. Ou, se seu cônjuge já é falecido, Ich bin Witfrau. Sou viúva. Se você for homem, substitua Witfrau por Witmann, viúvo. Outra pergunta possível é Hast du Kinder? Você tem filhos?
ou formalmente, Hotakina. Se você tiver filhos, você responde o número de filhos que tem. Iya, ich han 3 Kinder. Sim, tenho 3 filhos. Iya, ich han een Bub. Sim, tenho um menino. Caso não tenha filhos, Nee, ich han kein Kinder. Não, não tenho filhos. E acho que esse é todo o repertório essencial que você precisa ter para uma conversa de apresentação em Unsrikiano. Agora tente responder nos comentários aí embaixo essas perguntas. Wie heißt du? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Was ist dein Ort? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Se você ficou até aqui, certamente achou o conteúdo interessante. A sua contribuição para que eu possa seguir produzindo conteúdo é muito importante. Você pode ajudar esse canal de diversas maneiras. Se você se tornar um apoiador pelo Catarse, pode ter direito a benefícios como a possibilidade de participar de um grupo de WhatsApp comigo e outros estudantes e falantes de Unsrikiano, além de ter acesso a conteúdo exclusivo. Dá uma conferida. Doações via Pix de qualquer valor também são outra forma de você poder apoiar o canal. Qualquer realzinho já ajuda. Mas caso você não tenha como contribuir dessa forma, você ainda pode ajudar o canal deixando sua curtida, inscrevendo-se e ativando as notificações para ser informado de vídeos novos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Dankeschön und bis bald!